Irmãos, eu quero começar hoje fazendo um pouco de mistério aqui, né? Eu quero começar falando que é a nossa 12ª aula já sobre soteriologia, né? Esse assunto tão importante, né? Onde são criadas tantas heresias. E hoje nós vamos estudar um assunto que é o coração do evangelho. É um assunto muito importante. E eu quero começar ele falando sobre Lutero, né? Um homem que vocês conhecem, que viveu de 1483 até 1546, um monge agostiniano. E essa doutrina, ela vai. Tem algum católico aqui? Ninguém levantou a mão, tá? E essa doutrina, ela vai direto em confronto ao catolicismo que nós vamos estudar. Porque essa doutrina aqui, ela foi o estopim da reforma. Foi quando Lutero entendeu a doutrina que nós vamos estudar hoje aqui, que se manifestou, né, que ele leu, que ele entendeu no coração dele, foi o estopim da reforma protestante. E Lutero, ele era um católico exemplar, irmãos. Sabe aquilo que a gente diz que, o meu avô é católico, a minha mãe é católica, mas é não praticante. Lutero não era assim. Lutero era o católico modelo. Ele tinha entendido essa doutrina, que eu ainda estou fazendo mistério, pelos olhos católicos. E para os católicos, a salvação, ela vem através de esforço. Ela vem através de obras, né? E para nós ela acontece de outra maneira, né? Ela acontece através de Deus. E católico ele fazia, Lutero católico ainda, ele fazia jejum, praticava penitência, fazia suas mais longas orações e ele tinha um confessor, que era um mestre dele ali. E ele encheu tanto a paciência do cara que um dia o cara falou assim para ele: "Ô Lutero, não vem aqui se confessar toda hora. Vai aí fazer alguma coisa grave e depois tu volta, cara. Porque tu vem toda hora." Porque Lutero ele tinha entendido que um justo Deus não pode ter contato com o pecador. Ele tinha entendido. Se Deus é justo, como ele terá comunhão com um pecador? Ele tinha entendido esse problema. Ele entendeu o problema da justiça de Deus e do pecado. Então Lutero ele se confessava, saía caminhar lá pelo local onde ele habitava, pensava alguma coisa errada. Voltava. Chegava lá, se confessava. Saía, ia ler um livro, pensou fora do livro. Voltava a se confessar. Aí o cara se encheu de Lutero. Disse: "Ô, Lutero, vai matar alguém aí, faz uma coisa, né? O que tu toda hora tu vem aqui se confessar?" Só que, irmãos, ele vivia uma luta. Ele escreveu uma certa feita, ele escreveu assim, ó: "Embora eu vivesse como monge irrepreensível, Lutero se esforçava ao máximo. Sentia que eu era pecador diante de Deus com a consciência mais inquieta possível." Ele tinha entendido que mesmo ele se esforçando ao máximo, ele não conseguia atingir o padrão de Deus. E um dia, irmãos, Lutero chegou num texto da Bíblia. Ele já tinha lecionado, ele era professor na Universidade de Wittenberg, ou Wittenberg, né? Não sei qual que é o certo, vamos falar Wittenberg, né? E ele tinha lecionado Salmos já. E ele ia lecionar, estava por lecionar Romanos. E estava estudando o livro de Romanos. E ele chegou em Romanos 1,17. Vamos abrir nossas Bíblias só na uma pequena introdução aqui. Vamos ler Romanos 1,16 e o 17. Romanos capítulo 1. Agora que eu vi o quanto é difícil abrir a Bíblia com uma mão só, hein, irmãos. Versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus, é o 17 que eu quero focar, irmãos, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé." Então, quando Lutero chegou aí, irmãos, foi aí que ele entendeu essa doutrina que nós queremos entender essa noite também. Foi aí que ele entendeu a justificação. Ele entendeu que a justificação é pela fé. Então, irmãos, eu queria hoje, essa noite, que nós entendêssemos essa doutrina. Só que eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu preparei 18 slides. E eu achei que nós íamos fazer em um dia só, mas é meio impossível. Depois eu até mandei pro pastor Fernando e disse: "Pastor, dá uma olhada aí, vê o que tu acha." Ele disse: "Olha, eu acho que vão 2 quartas-feiras." Aí eu mostrei pra Andressa pra tentar. Não, vamos numa só, né? Pra poder terminar logo. E a Andressa olhou e disse: "Vai 2 quarta-feiras." Então, irmãos, eu acho que
vão ser 2 quartas-feiras que vocês vão ter que me aguentar. Eu dividi o assunto em alguns tópicos. Nós vamos estudar sobre a justiça de Deus, o Deus justo. Depois nós vamos estudar a definição de justificação. Depois nós vamos para... Se não travar o slide aqui, nós vamos para... Espera aí. Aí, ó. Como ser justificado. Depois, quando ocorre a justificação. Depois, bênçãos da justificação. E ainda, nova vida em Cristo. E tem mais a conclusão que eu não botei embaixo ali. E eu achei que ia dar uma quarta-feira, pra vocês verem como eu tava fora, né? Mas isso é uma dica do Gran Conato, ele sempre diz, né? Prepara bastante conteúdo, que é melhor que sobre o conteúdo do que falta, né? Mas o meu medo é que hoje sobre muito conteúdo e pra semana que vem falta e eu vou ter que preparar mais um estudo, né? Mas faz parte, né? Irmãos, eu quero começar aqui falando uma palavra que é prolegômeno. O que é um prolegômeno? Quando a gente vai estudar um assunto, a gente tem pré-requisitos para entender o assunto. Por exemplo, se você compra um livro de culinária para estudar sobre como cozinhar certas receitas, o livro pressupõe que você saiba usar um fogão. Não vai vir no livro como usar um fogão. Um outro exemplo que serve do nosso dia a dia. Quando nós estávamos na escola, né, eu sei que tem bastante professor aqui, os alunos, quando eles vão aprender multiplicação, primeiro, irmãos, eles têm que aprender adição. Para aprender divisão, tem que aprender subtração. Então, se tem alguns conceitos básicos para se entender um determinado assunto. Hoje, a nossa adição aqui, para nós aprender a multiplicação, a nossa adição é sobre a justiça de Deus, sobre Deus ser justo. Para nós entendermos a doutrina da justificação, nós precisamos primeiro entender que Deus é justo. Por isso que o pastor Adriano, o pastor Fernando falam da importância de se seguir aqui em todos os assuntos. Porque se você entendeu a harmartiologia que veio antes, a teontologia, os atributos de Deus, fica mais fácil de você entender os assuntos na sequência. Porque uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia é uma só em unidade. Então, quando você entende um assunto, você consegue entender os outros mais fácil. Hoje eu vou voltar um ponto atrás aqui para nós entender a justiça de Deus, porque sem entender que Deus é justo, a justificação não faz sentido. Porque senão nós vamos querer criar outro meio para a salvação. Nós vamos achar, mas e Deus não podia fazer de outro jeito? Deus não podia fazer de outra maneira? Não, irmãos, porque Deus é justo. Então, hoje eu quero deixar esse conceito bem gravado aqui. Talvez a gente gaste um tempo grande nele, mas daí semana que vem a gente avança. Então, esse é um pré-requisito. Abram suas Bíblias no Salmo de número 7, verso 11. Hoje eu tô pior que o... Não vou fazer que nem o pastor Fernando e nem que nem o Adriano. Um traz os textos, o outro não traz. Eu vou fazer vocês abrirem primeiro, vamos ler, depois eu ponho ali. Salmo 7, verso 11. Só um pouquinho que eu ainda preciso adquirir a habilidade de usar aqui com uma mão só, que tá difícil. Olha só, irmãos. Diz assim a palavra de Deus lá no Salmo 7, verso 11. Deixa eu só organizar minha folha aqui. É uma oração aqui pedindo justiça, né? Uma oração, cântico de Davi. No Salmo 7, verso 11 diz: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Não quero entrar no detalhe da indignação contra o pecado ali. Eu quero entrar aqui. Juiz justo. Deus é um juiz que não faz acepção de pessoas. Deus é um juiz correto. Deus é um juiz justo. Talvez eu repita muitas vezes as mesmas coisas, porque faz 4 anos que eu dou aula para criança, irmãos. Então, depois vocês me perdoem, mas eu quero deixar esse conceito bem gravado. Deus é um juiz justo. Próximo, irmãos, vamos para o Salmo 145, verso 17. Esse é um hino de louvor a Deus. E Davi também. Diz assim o verso 17 do Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos,
bondoso em todas as suas obras. Tá aí. Juiz justo, justo em todos os seus caminhos. Básico, irmãos. Essa é a nossa. Estamos aprendendo ainda a adição. E esse era o conceito que Lutero tinha muito bem gravado na mente dele. Por isso que ele lutava tanto para ter essa comunhão com Deus. Ele entendia como que um justo Deus pode ter comunhão com o pecador. E lembra que eu falei para vocês, ele tinha lecionado Salmo primeiro, e aí depois ele foi lecionar Romanos. Então ele tinha entendido isso. Ele estava com esses conceitos gravados na mente dele, por isso que ele vivia essa constante luta. Próximo, irmãos. Deuteronômio 32, verso 4. Deuteronômio 32, verso 4. Aqui é um cântico de Moisés, irmãos, é um dos últimos atos de Moisés aqui, ele está muito próximo da sua morte. E aí temos um relato desse cântico aqui. Cântico de louvor ao Senhor. No verso 4, capítulo 32, ele diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Mais um aqui, irmãos, para nossa escadinha. Juiz justo, justo em todos os seus caminhos, nele não há injustiça. Às vezes, né, irmãos, nós nos deparamos com alguns textos complexos da Bíblia quando nós estamos lendo, né? E às vezes a gente fica pensando, mas será que esse foi o caminho mais justo? Foi. Ele é um Deus justo. Se nós não entendemos alguma coisa, o problema está em nós e não nele. Porque ele é um Deus justo, justo em todos os seus caminhos e nele não há injustiça. Mais um, irmãos. Ainda sobre o assunto da justiça de Deus. Provérbios 17, 15. Depois de Salmos ali, Provérbios, número 17, capítulo 17, verso 15. Esse aqui tem até uma polêmica, irmãos. Talvez, não sei se nós vamos conseguir chegar hoje, mas nós vamos falar um pouco dos judeus sobre a interpretação desse provérbio mais pra frente. E vocês vão ver que tem um assunto bem legal aqui nesse provérbio. É o verso 15, provérbio 17. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Ou seja, Deus é um juiz justo. Ele não aceita a condenação do justo e nem a justificação do ímpio. Polêmico, né, irmãos? Depois vai ter uma explicação bem legal aqui. Mas olha só, Deus é um juiz justo. Deus é justo. Esse é o entendimento da nossa adição, irmãos. Lembre, estamos entendendo o conceito que Lutero entendeu, que Deus é justo. Para terminar, irmãos, o meu favorito. Êxodo 34, versos 6 e 7. Esse texto, irmãos, eu gosto muito dele. É um texto que muitas vezes eu até... Depende para a pessoa que eu estou apresentando o evangelho, eu gosto de ler ele. Eu acho ele bem interessante. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto aqui, é quando Moisés está recebendo as segundas tábuas da lei. Lembra que ele tinha recebido as primeiras, ele tinha quebrado. Ali tem até uma parte curiosa, eu sei que eu não posso me sair muito, mas eu acho sempre muito engraçado quando eu leio aquela passagem que ele volta com as tábuas da lei, e ele, indignado, ele quebra e ele vai conversar, acho que é com Arão ali, e aí falam, mas esse bezerro aí, e a explicação que eu acho engraçada, que eles falam assim, não, a gente jogou o ouro no fogo e saiu esse bezerro aí. Eles não dizem que eles fizeram, né? Eles falam assim, a gente jogou o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Então ele quebrou as tábuas ali, e aqui a gente tá no momento onde ele tá recebendo as segundas tábuas.
E Moisés, ele tinha clamado pela presença de Deus, ele tinha clamado para ver a glória de Deus, né? E no verso 6 e 7 aqui, capítulo 34, vai dizer assim: o Senhor passou diante de Moisés, quando ele tinha pedido para ver a glória de Deus, né? Passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, é aqui, ó. Perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. O pastor Adriano leu esse texto na semana passada. Ainda que não inocenta o culpado. Deus é justo. Ele perdoa, mas não sem condenar o culpado. Deus não inocenta sem condenação. Então Deus é um juiz justo, irmãos. Foi isso que nós estudamos aqui nesse início. Para nós entendermos a doutrina da justificação, nós precisamos ter gravado isso na nossa mente, como Lutero tinha. Nesse momento, nosso coração tem que estar lá como o de Lutero, na aflição. Como que um pecador vai ter comunhão com um juiz justo? Porque o plano de Deus, irmãos, era levantar um povo e habitar no meio desse povo. E como que um Deus justo habita no meio de um povo injusto? Não tem como. Deus tem que dar um jeito. Tem que se acontecer alguma coisa para um justo andar com injustos. E aí, irmãos, entendemos aqui a adição? Todo mundo entendeu essa parte que Deus é justo? Beleza. Se vocês quiserem, eu repito tudo de novo. Aí, irmãos, chegamos aqui. No tribunal. Isso é até uma foto no tribunal do júri aí, para quem gosta de imagens. Irmãos, a nossa posição, quando nascemos, é ali, ó, de réu. Entre as duas cadeiras dos policiais ali, ó. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. O que é isso, né, irmãos? Que Romanos fala que nós nascemos separados. A glória de Deus na Bíblia, ela é todo o ser de Deus, todos os atributos de Deus, tanto os comunicáveis como a justiça de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, como os incomunicáveis, que são a onisciência, a onipotência, a onipresença. A glória de Deus abrange tudo isso. Então nós nascemos destituídos dessa glória. Nós nascemos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós nascemos condenados. A nossa posição ali é uma posição de condenado diante de Deus. E a justificação, ela vai nos ensinar sobre isso essa noite. Ela vai nos ensinar que Deus, através de um ato, nos justificou. Então nós vamos entrar agora aqui, ó, irmãos. Deixa eu até fazer uma analogia que é bem repetida, mas vale para vocês pensarem sobre o Deus justo. Aquela analogia que vocês já ouviram 750 vezes, vão ouvir de novo de mim hoje. Que é, imagine você indo para casa, chegando lá, e você encontra lá um dos seus familiares que ficou em casa. Pode ser seu irmão, seu pai, seu filho. Pode imaginar qualquer uma dessas pessoas que você ama. E você vai para casa e você descobre que um bandido tentou invadir a sua casa. Ele tentou invadir, a pessoa que estava lá tentou resistir e o bandido matou essa pessoa. E um pouco antes de você chegar lá, tem carros de polícia, a polícia capturou essa pessoa e vai ter um julgamento dessa pessoa. E aí o juiz que está sentado lá, ó, você está sentado ali assistindo o julgamento, ele vai e diz, não, eu perdoo. Eu vou perdoar porque eu sou um juiz bondoso. Eu perdoo essa pessoa que matou o seu parente. Quem iria aceitar isso, irmãos? Ninguém. Ninguém de nós aceitaríamos, porque esse não seria um juiz justo. E nós somos essa pessoa, o que matou. Nós somos os que pecaram contra Deus. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós somos o réu. E o justo juiz, ele precisa nos condenar. Porque Deus é justo. Lembram? Deus é justo, então ele precisa condenar o pecador. Ele precisa que o pecado seja punido. E aqui, irmãos, nós vamos entrar agora na definição dessa doutrina. A palavra em grego é dikeosis. Até na pronúncia dela foi difícil de tentar falar, porque usando o programinha lá que eu uso para montar, né, o estudo aqui,
Ele fala meio um diqueósis. É meio estranho assim, meio... Parece norte do Brasil, sabe? Mas o significado, irmãos, aqui tem algo muito importante aqui, ó. Dikeosis, né? A palavra em grego ali significa justificação, né? Declaração de justiça ou ato de tornar justos. Eu tô vendo que eu sou torto pra direita, né? Eu só falo lá naquela TV. Declaração de justiça ou ato de tornar justo. Irmãos, é simples, tá? Porque é simples sim. Mas ali foi onde teve muitos e muitos e muitos anos de debate. Ato de tornar justo. E não processo de tornar justo. Isso muda tudo. Os católicos, a visão que Lutero tinha era a visão de que era um processo a justificação, que ela acontecia durante vários momentos. E nós, como cristãos bíblicos, defendemos que é um ato. Ela acontece num momento. Não é como a doutrina que nós vamos estudar aqui mais para frente da santificação, que ela ocorre como um processo. A justificação é um ato de Deus, é um ato legal, é um ato jurídico de Deus de nos declarar justos. Deixa eu passar aqui para o significado teológico. Aqui, irmãos, também tem muito conteúdo legal. Tá, a explicação mais ou menos do que eu falei para vocês. Justificação é o ato judicial e gracioso de Deus pelo qual ele declara justo o pecador que crê em Jesus Cristo, com base na obra redentora de Cristo, imputando-lhe a justiça de seu Filho e perdoando completamente seus pecados, libertando da condenação eterna. Aqui dá para ficar... Se for eu ensinando, vai ficar um dia. Se for alguém... Dá para ficar uns 6 meses aqui, irmãos. Porque aqui tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Não esqueçam, essa doutrina é o coração do evangelho. Olha só, é um ato judicial de Deus, não é um processo. E gracioso. Pelo qual ele declara justo o pecador que crê em Jesus Cristo, com base na obra de Cristo, na obra redentora de Cristo na cruz, imputando-lhe a justiça. Irmãos, essa palavrinha ali, ó, imputando-lhe. A Igreja Católica ficou uns 18 anos em concílio lá de Trento, tentando derrubar isso aqui. Não conseguiram. Mas é o seguinte, o que significa que Deus nos imputa a justiça de Cristo? Significa que nesse ato, quando você crê no Evangelho, quando você crê em Cristo, ele lhe atribui, lhe acredita a justiça de Cristo. Assim como ele acredita e atribui a Cristo o seu pecado. Então, na cruz, existe os dois lados da moeda. O seu pecado sendo acreditado e atribuído a Cristo, e a justiça de Cristo sendo atribuída a nós. O católico, ele vai crer, ele vai mudar aquela palavra ali, ó, imputando-lhe. Ele vai dizer que é infusão de justiça. O que significa isso? Essa pequena mudança muda tudo, irmãos. A infusão da justiça que o católico crê é uma justiça que ela te preenche, mas ela vai se esvaindo. E através dos sacramentos, você vai alcançando a justiça de novo. O que eu quero dizer? Como eu posso explicar para vocês? Assim, ó, o católico, ele acredita que os sacramentos, eles colocam a justiça em ti. Por exemplo, se você nasce numa igreja católica, você tem que se batizar. Naquele momento, você está justo diante de Deus. Passa-se um tempo, essa justiça se esvai. Entenderam? Ela é uma justiça que se esvai de ti. E através das obras, através dos atos, dos sacramentos, você recebe a justiça de novo. Nós cremos que é imputada. Uma vez imputada, imputada para sempre. Cristo morreu uma única vez. Nós não matamos Cristo mais do que uma vez. Eles, toda a missa, tem o sacrifício de Cristo. Porque daí eles têm a justiça infundida a eles. E depois essa justiça vai se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. Eles precisam frequentar. Por isso que o católico ele se batiza, ele pratica a Eucaristia, Crisma, ele pratica todos esses atos buscando a justiça de Deus. Porque eles não entendem que a justiça se esvai. Agora, lembram que eu falei para vocês de Lutero no início? Lutero entendia a infusão da justiça. Então, Lutero entendia que ele precisava se esforçar.
porque a justiça se esvaía dele. Então ele buscava praticar as confissões, que eu falei para vocês, praticava buscar vigília, praticava orações longas, jejuns de muitos dias, porque ele acreditava que ele precisava do esforço para receber a justiça. Então essa é a diferença. O católico ele vai crer nesse esforço. O católico raiz, né? Como Lutero era. Não os católicos que a gente vê hoje em dia que talvez nem conheçam a própria doutrina, mas o católico raiz, como Lutero era, eles acreditam nisso. Eles acreditam numa justiça que tu recebe e que se esvai de ti, e que tu precisa de obras e obras e obras para buscar. Então é isso, irmãos. É imputação. Eu quero que vocês abram agora num texto, eu já coloquei aí, que é 2 Coríntios 5:21. Esse texto, irmãos, é um dos principais que nós vamos ver hoje. Talvez a gente vai parar nesse texto. Né? A ideia aqui não é expor o texto, né, como o pastor Adriano bem me lembrou antes de iniciar, mas esse texto aqui, irmãos, para essa doutrina, ele é muito interessante. E uma curiosidade que eu aprendi esses dias, irmãos, nas aulas de teologia, eu acho legal vocês saberem. É 2 Coríntios ou 2 Coríntios? Segunda? Vocês acham que é segunda? Olha só, estão certos. É 2 Coríntios porque é uma carta, é uma epístola. Se fosse no Antigo Testamento, eu tivesse pedido para vocês abrirem em Samuel, seria 1 Samuel, porque é um livro. Entenderam? Livro, primeiro Reis. No Novo Testamento são epístolas, são cartas. Então é 2 Coríntios. O TDAH bateu agora, né, irmão? Mas enfim, 2 Coríntios 5:21. Olha só. Aqui em 2 Coríntios, o tema, Paulo está falando que um verdadeiro ministério é centrado em Cristo, tá? E não em si mesmo. Um verdadeiro ministério, um ministério pastoral, vamos dizer assim, um ministério apostólico, ele tem que ser centrado em Cristo e não em nós mesmos, tá? E aí ele vai dizer que um verdadeiro ministério, ele visa nos reconciliar com Deus, tá? Aqui na frente, tudo que os pastores dessa igreja fazem, pastor Fernando, pastor Adriano, todos que vêm aqui, eles buscam a glória de Deus e buscam nos reconciliar com Deus. Esse é um verdadeiro ministério. É um ministério que aponta para Cristo, que aponta para a reconciliação, que expõe que nós temos necessidade de se reconciliar. E aqui, nessa parte de 2 Coríntios, nesse capítulo 5, verso 21, ele vai dizer quem é o autor da reconciliação, né? E o autor é Deus. Então ele vai dizer assim, o texto está na tela, mas abram na Bíblia para conferir. Vai que eu errei o texto aí, né? Sempre bom conferir. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pausa dramática. Irmãos, aquele que não conheceu o pecado. Esse texto aqui, irmãos, é como eu falei para vocês, é um dos principais dessa doutrina. Dá para ficar aqui, ó. Eu levei um tempo estudando ele e queria estudar mais e mais e mais, porque esse texto ele é muito bonito, irmãos. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Na cruz do Calvário, Cristo se tornou pecado no nosso lugar. O justo foi tornado injusto. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós somos declarados justos. Foi imputada a justiça de Cristo a nós. Irmãos, tem um termo aqui, uma coisa, que às vezes é negligenciada por nós. Até, às vezes a gente esquece isso. A vida de Cristo importa. E não só a morte de Cristo. Por quê? Se fosse para perdoar só o pecado, Cristo poderia ter sido adulto, morrido, perdoou. Mas a vida dele é imputada a nós. A justiça dele é acreditada a nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. No tribunal de Deus você é declarado justo. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em Cristo, a vida dele é acreditada a você, irmãos. Você não é mais culpado, porque Cristo leva a sua culpa na cruz. A cruz é maravilhosa, irmãos. Cristo nos declarou justo na cruz.
E tem uma coisa, irmãos, uma coisa bem tocante. Deus é o Deus eterno, que se relaciona eternamente. Pai, Filho e Espírito. Lembra o que Cristo fala na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? O único momento que o pai deixou de ter comunhão com o filho, que abandonou ele, foi na cruz, por minha causa, por sua causa. Nunca isso aconteceu nem na eternidade passada e nunca vai acontecer na eternidade futura. A justificação, irmãos, é uma doutrina que custou muito. Custou tudo. Custou o filho na cruz. Então, irmãos, eu queria que hoje, essa noite, nós entendêssemos esse conceito básico até aqui. Eu estou olhando aqui meu tempo, já é 8h27, e eu não quero me estender mais, porque nós temos ainda muitos assuntos aqui. Mas eu quero que você entenda bem essa parte. Eu quero que você entenda o que custou a justificação. Eu quero que você entenda que você é completamente justificado e perdoado. A vida de Cristo é imputada a você. Você é declarado justo diante do Deus Santo, diante do Deus vivo. E Cristo levou o seu pecado. E isso fez com que eles perdessem a comunhão naquele momento da cruz. Por isso que ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Então, irmãos, esse é o primeiro momento do estudo. Eu achei que nós íamos ver 18 slides, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Sinceramente. É que eu fazendo sozinho, mentalmente, abrindo os textos que eu já sabia onde estavam marcados, foi muito rápido. Mas aqui, irmãos, eu queria que nós entendêssemos isso. Deus é justo. E Deus declara o pecador, o ímpio como justo, através do sacrifício de Cristo. Só assim ele consegue se tornar justo e ainda assim declarar o injusto como justo. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui essa noite. Guardem suas perguntas. Olhei para dona Luísa. Guardem para a semana que vem. Não percam o próximo capítulo, porque nós vamos continuar daqui, irmãos. E nós temos bastante conteúdo. Semana que vem eu pretendo terminar. E aí nós vamos ver que foi aqui que Lutero encontrou a paz, irmãos, quando ele entendeu que agora a justiça é pelo ato de Cristo. É pela fé em Cristo que ela vem a nós. E não pelas nossas obras. Agora nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. E é isso, irmãos. Obrigado pela atenção de todos. Vamos orar a Deus para encerrar. E se tiverem perguntas, guardem para a semana que vem, que eu vou deixar o pastor Adriano com o microfone, o pastor Fernando com o outro, e aí as perguntas eles respondem. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, graças te damos, Pai. Graças te damos por essa doutrina, pela doutrina da justificação, Senhor. Que nós possamos entender aqui essa noite que isso custou tudo, Pai. Custou a vida do Filho. E que hoje todo aquele que crê nessa obra redentora da cruz, que ele alcança a justificação, Pai. Que nós possamos aqui ter os nossos corações abertos para entender essa doutrina e que o Senhor seja glorificado em tudo nas nossas vidas, Pai. Graças te damos por tudo, Senhor. Amém.